De volta com o terceiro bloco. O bloco, olha aí, rapaz, errei feio agora, Baroni, né? Mas é porque eu olhei a posição da câmera ali, né? Acabei, o seu Macedo me deixou espremidinho aqui na câmera fechada. Volta aqui, seu Macedo, né? Mas é de volta com o terceiro bloco aqui do Bom Dia Rio Branco. Quem sabe faz ao vivo. Receba aqui o meu amigo Renê Baroni, né? Competente fisioterapeuta. Mais uma vez. De excelência. Mais uma vez é sempre muito bem-vindo, viu, Renê? Eu que agradeço mais uma vez o espaço, né? E para honra e glória de Deus, nós estamos aqui todo mundo com saúde. Amém. Né? Que é o mais importante, que nesse momento é muito difícil, né? Então a gente está com saúde, já é uma dádiva e tem que ter muita gratidão, né? Agora, Renê, a gente conversou aqui, da última vez que você esteve aqui, sobre a fisioterapia e que você até foi um pouco, vamos dizer que foi um pouco polêmico, mas verdadeiro, né? Porque citou que aquele choquinho que a pessoa vai lá serve mais para relaxar. A pessoa acaba dormindo, puxando o ronco. E hoje você trouxe aqui algumas estruturas para mostrar, né, como que realmente a fisioterapia faz a diferença, né, para as pessoas que têm alguma lesão na coluna, no joelho. E vai explicar um pouquinho para a gente, não é isso? Não, a verdade tem que ser dita, doa quem doer, mas tem que ser dita. É né? verdade. Tem que ser realista. E com relação às estruturas, é porque a gente tem percebido cada vez mais a mudança de histórico e casos de pacientes nesse tempo de pandemia, né? Principalmente aos problemas de coluna, joelho, principalmente as grandes articulações, né? A gente tem quadril, as articulações da coluna e do joelho. Então, assim, tanto por questões agudas quanto as lesões crônicas, né? A pandemia, ela mudou demais a característica dos atendimentos. Paciente com dor, sedentarismo, né, ganho de peso. E tudo isso quem sofre principalmente são as articulações. E principalmente as grandes, porque elas recebem um torque maior de carga. Né? Então tudo isso faz a diferença. Tá? O joelho ele acaba sustentando todo o peso do corpo, né? É uma das articulações principais. Né? A gente tem quadril, joelho, tornozelo. São fundamentais, tá? São os que mais recebem carga. Agora, Baroni, o pessoal que tem medo de praticar esporte após uma lesão, né? A fisioterapia é o caminho para tirar também esse peso psicológico que a pessoa tem. Às vezes você tem uma contusão na coluna, tem uma contusão no joelho, em qualquer outra parte do corpo, né? E fica com receio de praticar esporte. Mas a atividade física é a saída também. Não tem para onde né? correr. Então, o correto é o quê? Procurar um fisioterapeuta, fazer um acompanhamento, né, para que a pessoa possa voltar novamente a ter o psicológico bem e ativo para voltar a fazer as suas atividades. Sem né? sombra de dúvida. O que acontece? Primeiro a gente tem que entender qual a lesão do paciente, né, fazer um diagnóstico, ver se é um caso de tratamento conservador que a gente fala da fisioterapia ou se é cirúrgico, né? Uma lesão muito comum, que se eu for falar aqui as pessoas vão logo reconhecer em casa. Muitos têm lesão, por exemplo, de joelho, ligamento cruzado anterior, né? Que é essa estrutura que a gente tem aqui. O seu Marcelo consegue dar um zoom aqui? O seu Marcelo consegue dar um foco aqui, né? Esse ligamento aqui, eu não sei qual é a câmera que eu tô, né? Essa daqui, tá? Você tem esse ligamento principal que é o cinturão de força do joelho, que dá estabilidade. O cara, quando está jogando bola, seja ele atleta profissional ou amador, que ele rompe, se ele romper total esse ligamento, ele apartar, você tem que fazer uma cirurgia. Tá? Faz a cirurgia, depois vai para a mão do fisioterapeuta e passa em torno de 9 meses de reabilitação. Então, você já imaginou o quanto a lesão é grave. Né? Às vezes ele não chega a romper total, ele rompe parcial. Às vezes opta-se, de alguma forma, por fisioterapia, tá? Como, por exemplo, quando a gente tem as lesões meniscais, que é essa estrutura que serve como amortecedor do joelho, que é fundamental também para a questão de estabilidade do joelho. Então, você sente uma certa folga no joelho quando você tem lesão. Ele aparta, dentro ele rompe. Quando ele rompe, ele dá um trauma muito forte no joelho, um inchaço, o edema que a gente fala, e começa a bloquear os movimentos do joelho. Então, o cara vai subir uma escada, vai levantar de uma cadeira que nessa aqui, o joelho trava, ele cai. Indiretamente acontece isso, mesmo que ele não queira. Então, a gente avalia, né, pode ser com o fisioterapeuta, vai lá, é necessário uma intervenção cirúrgica. A gente vai passar para o colega ortopedista que vai avaliar e ver qual é o melhor procedimento. E daí, depois, vai ser o procedimento fisioterápico, tá? Agora, Baroni, com relação à coluna, Sim. à estrutura, as mulheres hoje sofrem mais com problema de coluna por conta do sedentarismo? Você tem que pensar que a questão das dores, né, as disfunções, elas são multifatoriais, elas nem sempre têm uma causa específica. Então, a mulher, além da questão de, por exemplo, a estrutura muscular da mulher, a anatomia da pelve, tá? Essa estrutura aqui, ó, do quadril, que a gente fala, que o pessoal em casa fala que é quadril, mas na verdade o quadril é só essa articulação que a gente fala da estrutura da pelve, tá? A questão muscular, então tem a questão hormonal também, entendeu? Essa questão pós-menopausa, tá? Questão de osteoporose, então assim, as doenças são
multifatoriais, a gente tem muitas causas, não dá para enumerar de forma específica. Mas, indiretamente, as mulheres acabam sofrendo mais quando você começa a correlacionar esses fatores. Então, sofre mais com dores, tá? Instabilidade, menos força gera mais dor. Então, principalmente ainda quando pratica algum exercício físico. Por isso que o acompanhamento é fundamental, para a gente ver se tem alguma alteração de força, alguma disfunção, para a gente reequilibrar as estruturas, para poder ter um bom alinhamento e a prática de atividade física correta, entendeu? Qual que é a melhor saída, então, hoje para a mulher? Que a gente sabe que sofre muito mais com problema de coluna do que os homens. Os homens é porque são imprudentes também. A grande maioria das vezes. Quando pega aquele peso que não consegue suportar, mas que quer mostrar ali que é forte e acaba, né, lesionando a sua coluna, né? Já as mulheres não, já essa outra questão que você acabou de explicar. Né? Qual que é a melhor saída? Tanto para homem quanto para mulher? A primeira coisa é você passar por uma avaliação, né? Seja com um ortopedista, fisioterapeuta, com um colega profissional de educação física, né? Para ver quais como é que a gente pode falar, as falhas que você tem, quais os déficits funcionais, de força, massa muscular, que tudo isso vai repercutir. Além desses fatores musculoesqueléticos, a gente tem a questão hormonal. Tá? Ver como é que estão as taxas hormonais, tudo direitinho, questão de estrogênio, outras coisas mais. Então, primeiro é fazer uma boa avaliação para depois você iniciar alguma prática esportiva, atividade física ou até mesmo para o dia a dia. Porque eu sempre falo, o problema hoje que eu vejo muito comum, né, pelos atendimentos consultórios que a gente persegue da população, que o quê? As pessoas praticam atividade física para depois procurar ajuda. É igual o cara, ele primeiro quer correr para depois fortalecer. E tem que ser o inverso. Ou seja, você tem que primeiro se preparar, as estruturas, fazer um processo de adaptação para depois dar a carga de trabalho que o teu corpo vai sofrer, entendeu? Porque se você dá uma carga muito alta, principalmente porque o cara quer correr, sair correndo 10 km, ele quer pedalar 30 km de uma vez, ele quer chegar na academia levantando um peso muito alto, o corpo não está adaptado para aquilo. Então, além das dores que você vai ter, você pode chegar a ter lesões propriamente ditas, que são as macrolesões, entendeu? Agora, Baroni, muitas pessoas que hoje estão acompanhando aqui essa entrevista, ainda existe um certo receio, as pessoas têm medo de procurar a fisioterapia, até por uma suposta, vamos supor hoje na nossa linguagem, um fake news, de que acaba lesionando ainda mais, de que é perigoso, porque você também acaba ali massageando, pegando, né, faz ali, mexendo na estrutura da coluna e as pessoas ficam com medo, né, tem medo. Então, para quem assiste tem esse receio, Baroni explica que essa é a solução, que é muito seguro. Fala aí um pouquinho pro pessoal de casa. Não, o que eu mais explico assim, a gente nunca pode culpar a fisioterapia. Depende muito do profissional que você vai. Né? São vários tipos de profissionais que nós temos em diversas áreas. Então, assim, para a gente fazer qualquer procedimento num paciente, a gente tem que ter muita segurança. Envolve muito estudo. Né? A gente não aplica qualquer técnica ou qualquer procedimento sem, de fato, entender por quê. Qualquer técnica, manipulação ou procedimento que você faz no paciente, ele vai ter uma repercussão fisiológica. Entendeu? Por exemplo, uma coisa muito comum que as pessoas fazem, tratamento de coluna principalmente, tá? É uma técnica, mas não é tudo para um tratamento. Quiropraxia, muito comum, né? Aquelas manipulações, aqueles famosos estralos que o pessoal vê. O pessoal acha aquilo magnífico. As pessoas fazem em casa, né? E fazem em casa, isso é um perigo muito grande, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a gente tem a coluna cervical, tá? Paciente, por exemplo, que sofre com artrite reumatoide, ele tem por característica de que ele tem uma facilidade para ter uma luxação nas articulações periféricas, tá? Por exemplo, a gente tem as primeiras articulações das vértebras cervicais, tá? A transaxial que a gente fala. O que acontece? Se você for pegar esse paciente, torcer o pescoço dele, ou fazer o famoso thrust, que a gente fala, a técnica, você pode causar uma luxação no pescoço do cara. Então, tu imagina o tamanho do reviravolta que vai ser isso, entendeu? Você pode deixar o cara tetraplégico, porque é uma lesão alta, coluna cervical. Então, assim, não é tão simples quanto parece, tá? A gente, quando aplica uma técnica, a gente tem todo um conhecimento científico. Não é conhecimento empírico que você chega ali, manipula o paciente. A gente sabe o momento certo de entrar com a técnica, porque não é porque você tem um problema de coluna que aquele procedimento vai ser o melhor. Você tem que passar por uma avaliação, entender de fato se vai ser necessário ou não, se vai ter alguma repercussão, porque, como eu falo, tudo vai gerar um bônus e um bônus. A gente tem que saber direitinho o momento certo e qual a técnica certa para se aplicar. Entendeu? Agora, Renê, eu te faço um desafio aqui, a gente já vai encerrar o Bom Dia, né? Até já te agradeço pela sua participação, mas te faço um desafio aqui, para que toda semana você mande um vídeo explicativo sobre o trabalho da fisioterapia, que a gente vai exibir aqui no Bom Dia Rio Branco. Tenho o maior prazer, cara, tenho o maior prazer, é o que eu sempre falo, eu queria muito que as pessoas conhecessem cada vez mais a fisioterapia. Não só a população, mas o governo do estado também. Aqui fica até um adendo para quem estiver me assistindo, alguma autoridade da saúde, pessoal da secretaria, que
A fisioterapia é uma ferramenta muito poderosa hoje, principalmente na questão de evitar certas cirurgias eletivas que a gente fala. Muitas cirurgias de joelho, de coluna, poderiam ser evitadas com tratamento conservador. A fisioterapia. Só precisa que as autoridades abram um pouco mais o olho e entendam de fato que essa ciência, o quanto ela pode repercutir de uma forma estarrecedora na vida das pessoas. Evitar a cirurgia, muitos tratamentos para dores que deveriam ser tratadas no começo, que se tornam crônicas porque não são cuidadas com o diagnóstico precoce. Entendeu? A gente precisa muito, mas muito melhorar o serviço de fisioterapia do Estado. O serviço público do Estado, ele precisa de uma atenção muito especial. Acho que assim como a área da saúde, mas a área da fisioterapia, ela precisa de uma atenção muito especial porque tem muito a ajudar a população em todos os sentidos, tá? Desde a parte de tornozelo, joelho, parte muscular, dores e tudo mais, tá? Coluna, etc e tal. Obrigado, Renê. Agradeço pela sua participação. E a todos uma ótima semana e que Deus abençoe o final de semana de todos. Show! TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.